Olá, pessoal. Hoje vamos gravar um vídeo, então, para alertar vocês de 5 situações que possam estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Mas antes de falar isso, eu gostaria de pedir para vocês a gentileza de se inscreverem no canal, ativarem o sininho aqui e compartilharem para os seus amigos que precisam dessas orientações para que eles fiquem cientes das informações que nós vamos passar aqui no vídeo. Então, pessoal, o processo de emagrecimento não é um processo fácil e às vezes alguns detalhes podem estar boicotando o processo de perda de peso, de perda ponderal, tá? Vou citar 5 aqui que eu vejo muito no consultório, tá? E que muitas vezes a gente precisa ajustar para que esse paciente aí sim consiga emagrecer de forma mais consistente, tá? A primeira delas que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da atividade física. Muitos pacientes acabam realizando apenas exercício aeróbico e acham que apenas o exercício aeróbico, atividade aeróbica que emagrece. Não, tá? Atividade de força, atividade resistida, ela é fundamental e ela desempenha um papel importantíssimo no emagrecimento. Por quê? Porque é ela que vai fazer com que o nosso músculo cresça, que o nosso músculo fique forte, e os músculos são as unidades de força do nosso organismo, e eles são aqueles órgãos que consomem muita energia. Por isso é tão importante que a gente treine os músculos, e por isso é tão importante a musculação no processo de emagrecimento. É necessário, sim, fazer o exercício aeróbico? Sim, também é necessário. Até porque a atividade aeróbica é muito boa para o sistema cardiovascular, ela é muito boa para a liberação de uma série de miocinas que são importantes, assim como o exercício de força também é. Tá? Só que o exercício de força vai estimular a hipertrofia da sua musculatura, e estimulando a hipertrofia da musculatura, nós vamos ter então um aumento maior do seu metabolismo, ok? Então, faça uma combinação, o segredo é um equilíbrio entre os exercícios de força e os exercícios aeróbicos. Um outro ponto importante no emagrecimento é o consumo baixo de proteínas, tá? Pessoal, consumo de proteínas, ele é um dos pilares do emagrecimento, tá? A pirâmide alimentar, ela deve ter na sua base o consumo de boas proteínas e não de carboidratos, tá? Assim você vai atingir o emagrecimento. Existe uma fórmula, tá? Que é proteína sobre energia, ok? Quando a energia é a soma dos carboidratos e das gorduras. Usando essa fórmula simples, nós conseguimos selecionar os alimentos corretos que nós devemos utilizar no nosso plano alimentar para obter o emagrecimento. Essa fórmula de proteína sobre energia, ela deve ser sempre superior a 1. Ou seja, se você pega a tabela nutricional dos alimentos e você vai lá ver, por exemplo, se tem 20 gramas de proteína determinado alimento, em 100 gramas você tem 20 gramas de proteína, e você tem 3 gramas de carboidrato e 5 gramas de gordura, por exemplo. Então, esse é um alimento que tem uma boa relação proteína-energia. Tá? Ao contrário, se você pega um alimento que tem em 100 gramas, 2 gramas de proteína e 5 gramas de carboidrato e 7 gramas de gordura, por exemplo, esse alimento vai ter um índice proteína, uma relação proteína-energia muito baixa. Então, procure sempre alimentos que tenham relação proteína-energia acima de 1. Isso vai favorecer o que você consiga emagrecer, tá? Uma outra questão que diversos estudos mostram é que nós fomos feitos para nos alimentarmos de dia e para repousarmos à noite. Então, a última refeição não deve ser muito tarde, você não deve se alimentar tarde da noite. Principalmente, você deve evitar muito consumo de carboidratos à noite, tá? Eu aconselho sempre meus pacientes que estão no programa de emagrecimento para que façam a última refeição do dia cedo, 6, 7 da noite. Por quê? Porque daí sim
eles vão conseguir ter esse benefício. A grande parte das nossas calorias, elas têm que ser ingeridas no café da manhã e no almoço também, tá? E a menor refeição deve ser essa refeição do final da tarde, início da noite, ok? Então, isso é uma dica de ouro, tá? A gente come mais no café, mais no almoço e muito menos na janta, e de preferência o mais cedo possível, para que a gente tenha um bom período de jejum, e esse período de jejum nós vamos, então, regenerar nossas células, nós vamos estimular o nosso metabolismo, fazer um detox do organismo e vamos ter mais chance de emagrecer, tá? O outro fator importante, que muitas vezes está linkado a essa questão da alimentação noturna, é a qualidade do nosso sono, tá? Nós sabemos que para emagrecer, nós precisamos dormir bem. Nós dormimos 1/3 da nossa vida. E é durante o sono onde a gente produz os hormônios anabólicos tão importantes para que a gente ganhe massa muscular e para que a gente perca gordura, tá? Então, nosso sono deve ser de qualidade. Como a gente tem um sono de qualidade? Primeiro, preparando o sono, fazendo uma higiene do sono. Então, antes de dormir, você deve reduzir as luzes da sua casa, você deve ficar longe dos smartphones, longe dos computadores, você não deve tomar muito líquido, você não deve se alimentar com alimentos pesados, você deve preparar o seu ambiente, o seu quarto, para que ele seja um ambiente totalmente escuro, tape todas as LEDzinhas dos equipamentos eletrônicos, deixe o celular carregando lá longe, não na sua cabeceira. O ambiente deve ser silencioso, de preferência climatizado, para que você tenha, então, uma noite de sono adequada, tá? Durante o sono, nós vamos reforçar a nossa imunidade, nós vamos produzir os nossos hormônios anabólicos e nós vamos regenerar as nossas células. Existem muitos estudos linkando a apneia do sono, hipoxemia noturna, má qualidade do sono com obesidade, tá? Corrigindo esses fatores, nós conseguimos ter um processo de emagrecimento mais efetivo, tá? E por fim, pessoal, uma outra pegadinha que eu vejo muitos meus pacientes cometerem é a questão dos produtos fit, tá? Os produtos industrializados que prometem ser com baixa caloria, que prometem ser muitas vezes até com baixo carboidrato, light, diet, mas na verdade não são, tá? Então, principalmente aqueles produtos que são sem glúten, nós sabemos que existem outras farinhas dentro desses produtos que vão, se consumidos de forma indiscriminada, engordar. Produtos que eles falam que são sem açúcar, não necessariamente são livres de carboidratos, como a frutose, por exemplo, que é um açúcar muito utilizado, por exemplo, é um açúcar que se utiliza muito no xarope de milho, nesses alimentos fit, tá? A maltodextrina também, tá? É muito utilizada, a maltodextrina. Enfim, uma série de mimetizadores de açúcar e que, na verdade, não são glicose, mas que no nosso corrente sanguínea se comportam da mesma forma, ok? Então, pessoal, era essa a dica que eu queria deixar para vocês. Fica aqui essas 5 dicas que vocês podem corrigir para ter um emagrecimento, para impulsionar o emagrecimento de vocês, ok? Até uma próxima.